Como os irmãos já vêm acompanhado, eu e Diego, a gente está fazendo uma exposição da Carta de Paulo aos Efésios, e hoje nós vamos dar continuidade a essa exposição. Vamos estar fazendo a leitura hoje a partir dos versos 17 ao 32. Quem acompanhou no domingo, Diego fez a leitura dos versos 1 ao verso 16. Então hoje eu vou dar continuidade dos versos 17 aos versos 18. Efésios 4, 17 ao 32. Isto portanto digo, e no Senhor testifico. Então começou. Deixa eu mudar aqui. Pode deixar ele assim. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentido, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos santos, para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção eterna. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Senhor Jesus, amado Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Te pedimos, Pai, que o seu Espírito nos guie, nos dê um entendimento e a clareza, Senhor, daquilo que o Senhor quer falar conosco essa noite, Pai. Abre os nossos olhos, meu Deus, e tira, Senhor, as escamas, Pai, e nos permite enxergar, Senhor, as verdades que há, Senhor, em tua palavra e em ti, Senhor Jesus. Ministra os nossos corações essa noite, Senhor, através da tua palavra, meu Deus. Me usa, Pai, como teu instrumento, Senhor, para levar a tua mensagem ao teu povo essa noite, meu Deus. Que o Senhor cresça, Pai, que eu diminua, Senhor, que a tua palavra seja pregada, Senhor, sem qualquer, Senhor, falsidade, sem qualquer heresia, Senhor, mas somente com aquilo que o Senhor quer ministrar à tua igreja, meu Deus. É a oração que fazemos a Ti, Pai, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Vou fazer um breve resumo sobre aquilo que nós já temos passado nesse tempo. E começando da carta de Paulo aos Efésios, em Efésios 1 nós aprendemos sobre as bênçãos que temos em Cristo Jesus. Somos abençoados, escolhidos, predestinados por Deus antes da fundação do mundo. Recebemos a adoção, a redenção, junto com o perdão pela obra de Cristo Jesus. Com a obra de Cristo Jesus. O Espírito Santo ele nos cela e garante a nossa herança eterna. Tudo isso revela a sabedoria e o amor de Deus
e nos dá uma nova identidade, revelando assim o controle de Deus absoluto sobre todo o plano eterno da redenção que Ele fez antes da fundação do mundo. Em Efésios 2, nós falamos do pecado e da graça. Falamos de quem éramos antes de Cristo e como estávamos mortos em pecados e separados de Deus. E que pela graça fomos salvos, e que não é por obras, mas através da fé, para que as nossas boas obras sejam fruto da salvação. Deus nos reconcilia e nos transforma, mostrando que a salvação é dom soberano e amoroso. Em Efésios 3, nós vimos o mistério que foi revelado ao apóstolo Paulo e que ele transmite à igreja. E também vimos a oração que ele fez à igreja de Éfeso. O mistério de Cristo que foi revelado era que os gentios também fossem co-participantes da promessa. No caso, são participantes da promessa. Paulo destaca que na sua prisão ele não estava preso pela igreja, ou não estava preso por Roma, mas ele servia a Cristo e era em Cristo em que ele tinha as suas limitações. Ele ora para que tenhamos força interior, Cristo habitando no coração e compreensão do amor de Deus, buscando a plenitude de Deus em nossas vidas. No domingo, Diego falou sobre a unidade cristã, a unidade que nós temos em Cristo, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 16. A unidade da fé, junto com os ministérios, mostrando que tudo é para a unificação da igreja e para o crescimento dos santos de Deus. Agora, em Efésios 4, do verso 32 ao verso 17 ao verso 32, nós começamos com o apóstolo Paulo falando e testificando, ele diz aqui: digo isso e testifico no Senhor, de forma que o que ele vem falar a seguir não é um conselho ou algo que é relativo, mas ele testifica no Senhor, mostrando que isso é algo de suma importância e essencial, mostrando assim a sua autoridade que ele tem para falar daquilo ao qual ele foi vocacionado a falar. Não era uma simples sugestão ou um pedido pessoal dele, sim a forma correta que ele nos mostra de como convém ao cristão andar em santidade para agradar a Deus. Ele começa dizendo: não andeis em vaidade do seu sentido, ou seja, não andeis segundo os desejos do seu eu, do velho homem. Paulo fala sobre santidade, ele falando sobre santidade começa pelo ponto de mais importância. Antes de praticarmos a santidade, antes de nos tornarmos santos por completo, façamos a seguinte analogia. Eu tenho aqui um copo que está com água. Só que se esse copo tivesse cheio de qualquer outra substância anteriormente, não daria para colocar água. Então era necessário se esvaziar esse copo primeiro, para depois adicionar a substância, a água. E a depender do líquido ou da substância que estava aqui dentro, seria necessário a higienização. E é sobre isso que nós iremos falar essa noite, sobre o processo de se esvaziar do velho homem, processo da limpeza e trabalho que Cristo faz, e o processo de se encher de Cristo e das obras de santidade. Então o apóstolo Paulo começa mencionando que antes mesmo de começar a praticar as boas obras, é necessário que primeiro sejamos limpos das nossas más obras. É necessário a mudança de identidade, a mortificação da carne e do velho homem. Por que essa importância? Porque antes de praticarmos o bem que praticávamos anteriormente, se fôssemos praticar esse bem ainda nas nossas condições carnais,
não seria um bem que agradaria a Deus, seria meramente nós tentando por nós mesmos nos justificar diante de Deus. Mas esquecemos um ponto que, na nossa identidade carnal, antes mortos, longe de Deus, todas as nossas boas ações, elas tinham sim toda a pecaminosidade que nós habitava, de forma que a bondade que eu fazia carregava toda a malícia e todo o pecado das minhas intenções, porque as minhas intenções eram pecaminosas. O meu coração era pecaminoso e desejoso apenas para mostrar as minhas ações, as minhas atitudes, mostrar que eu consigo de alguma forma fazer o bem que não precisava de Cristo. E de alguma forma fazer com que eu seja reconhecido por isso. De forma que a boa ação se torna uma má ação, pois ela é feita com desejos ocultos. E isso nós vimos lá em Paulo, ou na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Por isso, Paulo, lá em Lucas 9 ao 23, nos chama a negar o nosso velho homem, o nosso velho eu. Matar o velho homem não se trata apenas de negar as suas vontades, é algo que começa tanto no coração como na mente, é uma mudança de mente, de pensamento, de intenção, de sentimento, de forma que agora o que eu vou fazer a seguir, a vontade que eu vou fazer, ela vem de algo puro, gerado pelo Espírito Santo em mim, com a transformação da minha mente e a pureza e limpeza do meu coração. No verso 18, Paulo fala que estávamos entenebrecidos no entendimento. Essa palavra quer dizer que nós estávamos, de alguma forma, estando com o nosso entendimento escuro, ofuscado. A nossa falta de entendimento sobre os mistérios de Deus estava acompanhado de um entendimento obscuro sobre Ele, de forma que Ele não é absoluto e além da minha compreensão, de forma que eu não via Deus como um ser absoluto e além da minha compreensão, e sim um Deus que é exatamente aquilo que eu penso e digo que é, pois a ignorância sobre Ele, a ignorância que eu tinha sobre Ele, junto à dureza do meu coração, fazia com que eu pensasse que Ele era raso e me impedisse de enxergar e aceitar que Ele é quem Ele realmente é, e como Cristo disse em Mateus, como Cristo disse em Mateus 13, do verso 14 ao verso 16. A dureza do meu coração e o estado de entenebrecimento que eu estava me impediam e me limitavam de aceitar as verdades de Cristo, de forma que, como eu falei, eu não via Ele da forma que Ele realmente é, e me relutava, não queria aceitar quem Ele realmente é, porque Ele era apenas aquilo que eu dizia que Ele era, de forma que eu não precisava dele, porque se para fazer algo bom eu preciso dele, e eu vejo que as pessoas que dizem que precisam dele fazem atos ruins, então eu não preciso desse Deus. Isso é um ato que revela a minha visão limitada, o meu coração duro. Mas em Mateus nós temos a revelação do porquê isso acontecia. Mateus 13, do verso 14 ao verso 16. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Amém. Então ali se cumpre a profecia, em nós se cumpria a profecia de Isaías, pois nós ouvíamos a verdade das Escrituras, mas não conseguíamos entender, porque nossos olhos estavam com escamas. Não víamos a verdade de Deus, mas víamos apenas o embaçamento. Tínhamos uma visão conturbada do verdadeiro Evangelho. E junto com essa visão vinha a dureza do nosso coração, que mesmo que alguém revelasse para nós, dissesse nitidamente o que era aquilo, que desenhasse num quadro, ainda assim o nosso coração não nos permitiria aceitar aquela verdade de quem Cristo realmente é.
nós recebemos através do Espírito a revelação de quem Deus realmente é. E por isso temos a necessidade de pedir que Ele tire as escamas dos nossos olhos, para que não venhamos mais a enxergar as verdades da sua palavra através da cegueira da nossa ignorância. E não venhamos a compreender pela dureza do nosso coração, de forma que não venhamos a ler e examinar as Escrituras, dizendo, já ouvi essa pregação e foi dessa forma. Então, a Escritura, esse texto que eu estou lendo, é exatamente aquilo que foi pregado anteriormente. Mas dizer, Pai, o que o Senhor quer me mostrar? Toda vez que nós pegamos a Bíblia para ler, fazer essa oração e enxergar a Bíblia como um momento de Deus se revelar novamente a nós, de aprender algo novo dele, e não somente aquela visão que temos de algo que nos foi falado anteriormente. Paulo, em uma de suas cartas, ele elogia os comportamentos de uma igreja, não estou lembrado qual, mas porque enquanto ele pregava, aqueles irmãos não somente ouviam aquilo que estava sendo pregado, mas examinavam se tinha coerência com a Bíblia, se tinha coerência com as Escrituras que eles tinham naquele momento. E é isso que devemos ter, através do Espírito Santo que nos dá o entendimento e a revelação, examinar as Escrituras cuidadosamente, não somente levar aquilo que nos é falado, que nos é ensinado, mas constantemente pedir a Deus que nos dê a revelação de quem Ele realmente é através da sua Escritura. E não venhamos nos fechar ao entendimento, dizendo que eu entendo dessa forma, cresci aprendendo dessa forma, ouvi assim, é assim que eu tenho vivido por toda a minha vida. E não é simplesmente a mera revelação, a mera palavra que o pregador está anunciando, que vai me fazer mudar o meu comportamento, que vai me fazer mudar a minha forma de crença. E sim, fazer a oração, fazer a examinação e dizer, Pai, retira de mim toda a religiosidade do meu coração e me faz simples para que eu entenda a tua verdade. Porque como foi dito em Mateus, ao simples ele deu entendimento. De forma que nós percebemos que toda vez que há uma exposição da palavra, seja por nós, pelo ato de pegarmos a Bíblia e examinar e ler, ou de irmos a um local onde a palavra está sendo anunciada, termos a simplicidade de entender e querer entender o que o pregador está dizendo, mas não nos fecharmos e nos limitarmos àquilo, mas pedir o direcionamento do Espírito para que seja entregue a nós a palavra correta, conforme o Espírito quer ministrar aos nossos corações. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus disse, graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e pequeninos, e as revelaste aos pequenos. Aos pequeninos é que é revelado os seus segredos, pois os sábios acham que só as palavras difíceis e os seus estudos de longa data sobre tal texto é que é verdadeiramente correta. Temos a atitude de nos enchermos da soberba, de achar que a simples leitura e entendimento que temos naquele momento, ou que alguém teve naquele momento, não se compara à revelação que tal estudioso teve, porque ele já tem um histórico, já tem ali não sei quantos mestrados, quantos doutorados, já tem anos e anos de experiência de prática, e achamos que só esses estudiosos é que pode realmente nos revelar a pureza do Evangelho e a verdade de Cristo, e negligenciar aquilo que o simples vem trazendo, aquilo que os humildes, aquele irmãozinho que muitas vezes nem sabe ler a Bíblia direito, não consegue ler, mas ouviu e teve um entendimento porque o Espírito revelou, e dessa forma nós limitamos o agir do Espírito Santo, porque querendo ou não, ao não aceitar que tal pessoa pode ter uma revelação de quem Deus é e pode ter tido a inspiração do Espírito Santo, nós estamos dizendo que o Espírito Santo não vai usar pessoas simples, ou que ele não usa as pessoas simples, e somente aqueles grandes ou de
pessoas de renome. E isso não é algo que acontece apenas com os mais velhos, mas acontece principalmente com os mais jovens, porque nós temos a tendência de ouvir o evangelho da geração atual e achar que os mais antigos não conseguiam compreender verdadeiramente o que a palavra de Deus queria dizer, porque antigamente a linguagem era mais complexa, antigamente a tradução não era fiel totalmente, antigamente era a escritura que eles tinham, a versão atual deles é totalmente desatualizada para os dias de hoje. Então o conhecimento que eles passam para nós é inválido. Então só o conhecimento atual, a pregação atual e a escritura atual é que realmente vai ministrar o meu coração as verdades daquilo que está realmente escrito. Muitas vezes é isso que acontece com a nossa geração, a geração dos mais jovens, que tende o egoísmo, por não querer aceitar que os mais velhos, a sabedoria dos mais velhos e o conhecimento. E querendo ou não, estamos novamente limitando o Espírito Santo ao dizer que ele não tem a capacidade de usar os mais velhos para ministrar o nosso coração, porque a mente dos mais velhos está cansada, está ultrapassada, e o conhecimento dele não se adapta a essa geração, e esquecemos que a verdade de Deus é única, independentemente da geração, independentemente de quantas eras tenha se passado, ela permanece. E o entendimento que Diego tem, que eu tenho e que a irmã Generice ou a irmã Eunice tem, pode verdadeiramente ser aquilo que o Espírito Santo quis ministrar. Possa ser em momentos diferentes, em épocas diferentes, mas que vão ser úteis em algum momento oportuno, porque toda a revelação do Espírito é uma revelação que não volta vazia, mas que traz frutos e produz a conservação da palavra, assim como a edificação dos santos. Verso 19, ele fala agora da separação do processo agora da purificação, dos separados da vida de pecado para uma vida com Deus. E ele inicia falando das consequências de uma vida de separação. Ele começa dizendo que as consequências dessa cegueira que nós habitava era muito trágica, pois separados da vida de Deus, nos tornamos insensíveis, entregando-se às paixões e impurezas. Quando a mente rejeita a verdade, o coração se endurece. Quando o coração se endurece, a consciência perde a sensibilidade. Quando a consciência se cala, o pecado domina sem freio. Esse é o retrato da humanidade sem Cristo, vazia, escura e insensível. No verso 20, o apóstolo Paulo já traz o contraste de como nós crentes, que temos uma vida com Deus, devemos ser. Ele começa: o crente não aprendeu a viver dessa maneira. O ensino de Cristo não é uma filosofia ou teoria moral, é vida e transformação. Aprender a Cristo é mais do que ouvir doutrinas e conhecer a pessoa de Cristo. É ser instruído na verdade que está nele. Ele não é um conceito religioso, não é uma mera escritura, uma mera história ou um mero sentimento ou sensação que eu tenho. Mas em João 14, verso 6, nós podemos ter um vislumbre de quem ele realmente é. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ser instruído na verdade de Cristo, conhecer a Ele, não é algo tão simples, mas agora é entender que estamos no caminho, estamos na verdade, estamos na vida.
Seguimos o caminho, seguimos a verdade, seguimos a vida. Portanto, Paulo está dizendo: vocês já ouviram a Cristo, foram instruídos nele e receberam a revelação do que significa viver em santidade. Agora abandone a vida velha e deixem-se transformar pela verdade, se é que tendes ouvidos e nele fostes ensinados. No verso 22, o apóstolo Paulo ele já mostra, ele começa a aplicação prática do que ele acabou de expor, o contraste entre o modo de viver dos gentios e o ensino que Cristo exige que nós vivamos, e a resposta que temos que dar, que é despojar-se do velho homem. O velho homem não é apenas um comportamento errado, mas toda a natureza corrompida pelo pecado que nós tínhamos, moldada pela vaidade e pela carne. Ele se corrompe cada vez mais por meio dos seus desejos enganosos. Perceba-se que o pecado, ele sempre promete prazer, sempre promete coisas boas, benefícios, a liberdade e a satisfação. Essa é a promessa com a qual ele se apresenta para nós. Mas o que ele entrega é justamente o contrário. O prazer, muitas vezes, vem com a consequência do vazio. De forma que aquilo que eu consegui de forma tão rápida, de forma pecaminosa, de forma corrupta, de forma errônea aos princípios de Deus, de forma quase instantânea se torna vazio, e eu não vejo mais o significado verdadeiro naquilo. Muitos dos vícios que me trazem a sensação de prazer momentâneo acabam consequentemente, quase que instantaneamente, com a sensação do vazio em seguida, de forma que eu não consigo entender o que é aquele vazio ou do porquê ele está em mim. A liberdade, que é apresentada pelo pecado, ela me traz a consequência da escravidão, de forma que eu que fazia isso por achar que eu sou livre e que eu posso fazer, agora sou escravo disso porque não consigo mais viver sem aquilo. Aquilo que era simplesmente, poxa, eu sou livre para fazer, então eu posso sair, sou livre para beber, então eu posso beber, sou livre para fumar, então eu vou fumar, porque nada me impede, é a liberdade que eu tenho, que o pecado me garante, me dá, é um benefício que eu tenho do pecado. Vai acabar me levando à escravidão, de forma que agora eu não vou conseguir mais parar de beber, não vou conseguir mais parar de usar drogas ilícitas, não vou mais conseguir deixar aqueles vícios que eu tanto praticava com gosto por me achar livre, e agora eu me vejo como escravo. E a consequência que ele me apresenta da satisfação é a morte. Porque toda vez que eu me satisfaço com algo, já estou em um estado de mortificação em Cristo, mas está me levando cada vez mais à morte espiritual e à morte eterna, assim como a morte física também, a condenação eterna. Essas são as consequências dos benefícios, entre aspas, que o pecado e a nossa natureza pecaminosa anteriormente nos apresentavam e nos davam. E é isso que o apóstolo Paulo vem trazendo aqui, e podemos ver isso melhor lá em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, graças damos ao Senhor que nos alcançou com o seu dom gratuito, nos trazendo vida eterna e a nova identidade, agora permitindo com que possamos ser livres do pecado e ter uma vida agora em abundante.
em abundância. Despojar-se, como ele retrata aqui no verso 22, não é simplesmente tirar uma roupa suja, manchada ou ferida. Não dá para vestir-se de novo enquanto insistimos em usar a veste velha. É preciso romper. Não dá para colocar vestes novas sobre vestes velhas e feridas. E de forma que um homem que acabou de sair de um ambiente ao qual suas roupas ficaram sujas, esfarrapadas e feridas, não pode de imediato colocar uma roupa limpa. É preciso passar pelo processo de limpeza, pelo processo de retirar a sujeira que não estava somente na sua roupa, mas que já passou para a sua pele, passou para a sua carne, e também para o seu mental, de forma que, como pode um porco que acabou de sair da lama viver agora no meio de uma casa limpa? A sua mente, o seu desejo continuará sendo pela lama. Então é necessário uma mudança de mentalidade, é necessário o crescimento e a mudança do pensamento que nós possamos ter em Cristo Jesus. E isso é o que o apóstolo Paulo começa nos dizendo aqui, né, sobre a mudança do sentido, a mudança da mentalidade, a mudança do pensamento, que é o que irá fazer com que continuemos firmes e desejosos cada vez mais por Cristo. Salvação, verso 23, fala sobre a renovação do sentido e a renovação do nosso modo de pensar. A salvação envolve não somente a saída do mundo e a entrada para o cristianismo ou para a igreja. A salvação ela envolve toda a mente, porque a mente é o centro dos nossos pensamentos, da nossa compreensão, das nossas crenças, assim como da lógica, da razão e da ação. Quando nos convertemos a Cristo, recebemos de Deus uma mente renovada no seu espírito, junto a uma capacidade espiritual que alguém longe de Cristo nunca poderia adquirir. E é essa mente que recebemos dele que vai fazer com que agora nos adaptemos a essa nova realidade. E não tenhamos mais os desejos pelo pecado e pela imundícia a qual estávamos anteriormente. Verso 24: revestir-vos do novo homem. Depois de se despir do velho homem e renovar a mente, vem o revestimento do novo homem. Esse novo homem não é produzido por esforço humano, mas é criado segundo Deus em justiça e santidade. Da verdade, é a nova identidade que temos em Cristo Jesus. Justiça é o relacionamento correto com Deus e com o próximo, de forma que a justiça que passamos, a justiça que recebemos de Deus agora como uma nova identidade, é a mesma que vai fazer com que venhamos a nos relacionar de forma correta com o nosso próximo e com Deus verdadeiramente, e não mais com nossos desejos ocultos por benefícios ou por satisfazer nossos prazeres antigos, mas agora de forma justa. Iremos fazer ao outro algo limpo, algo correto, sem esperar nada em troca, porque entendemos que em Cristo essa é a justiça. Mesmo que não tenha benefício próprio, mas fazer, mesmo assim, essa é a justiça de Deus. A santidade é a separação do pecado e dedicação total a Deus. É algo que recebemos de Cristo, o Espírito de santidade, que constantemente irá nos confrontar a termos uma vida de separação do pecado e dedicação total a Deus, que vai constantemente nos fazer parar de fazer aquilo que estávamos fazendo anteriormente e começar a nos dedicarmos à mudança total das nossas ações, do nosso pensamento, para agradar a Deus e viver em santidade. E a verdade
não apenas sinceridades, mas fundamentada na realidade de Cristo. De forma que agora as verdades que eu vou falar não é simplesmente sobre a realidade do mundo atual, mas ela vai vir agora com algo que traz total mudança, que é uma verdade fundamentada no Evangelho de Cristo Jesus. A verdade que eu vou falar agora ao mundo e aos outros não é mais a verdade de como eles estão vivendo somente, mas uma verdade que Cristo disse que eles estão vivendo e que Cristo oferece para eles. A verdade da mudança, a verdade da transformação, a verdade do amor de Cristo, a verdade da remissão dos pecados e a verdade de que o Evangelho agora pode ser vivido por nós, gentios, e não somente pelo povo que estava na antiga aliança, pelo povo judeu separado. O verso 25 fala sobre abandonar a mentira. Abandonar a mentira vai além de evitar falsidade. A mentira também inclui exageros, invenções sobre algo verdadeiro, enganar, fazer promessas tolas, tirar confiança e criar desculpas falsas. Todas essas são formas de mentira. E os cristãos não devem ter parte alguma nela. Não devemos ter parte com essas ações de mentiras, porque mesmo que nós contemos a meia-verdade, ocultando a parte que de alguma forma irá nos prejudicar, falando, poxa, eu contei a verdade, só não contei toda, então eu não menti. Eu só omiti uma parte do acontecimento, porque se eu tivesse falado, talvez as consequências teriam sido drásticas para mim. Alguma coisa, eu poderia perder meu emprego, poderia perder o meu relacionamento, poderia perder a amizade que eu tenho, ou poderia ofender aquela pessoa e ela ficar com raiva de mim, da minha família, ou eu poderia perder aquela oportunidade que eu tanto tenho esperado. Então eu não menti, apenas omiti, ou só contei alguma informação e inventei alguma informação que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Isso para nós é uma mentira, faz parte da mentira. Por quê? Porque a verdade não é sobre aquilo que sai da nossa boca, mas é sobre a intenção do nosso coração. Se em nosso coração temos a intenção de enganar a outra pessoa, isso já é uma mentira, já é um pecado, já é uma ofensa a Deus e à santidade de quem Ele realmente é. No versos 26 ao 27, o apóstolo Paulo fala: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Paulo reconhece que a ira é natural, mas nos alerta de que não devemos deixar que ela se torne um pecado ainda maior e nem abrir brecha para Satanás. O crente deve lidar com conflitos rapidamente, evitando que a raiva se transforme em amargura e divisão. O princípio é resolver antes que o mal se instale, mantendo a paz e a comunhão. Muitas vezes nós temos um entendimento limitado de quem é o diabo. Esquecemos que ele nada mais é do que o nosso adversário. Em algumas culturas e em algumas religiões, o diabo e os demônios são tratados como pensamentos contrários aos pensamentos corretos que eles deveriam ter naquele momento. São, como eles chamam, de demônios internos, que para nós cristãos seria uma blasfêmia ou alguma heresia total, dizer que nós que somos cheios do Espírito Santo e que somos convertidos a Deus, temos demônios internos. Mas esquecemos que o diabo nada mais é que o nosso confrontador, ele é o nosso adversário. Então todo pensamento que nós temos que é adversário à natureza de Cristo, que é contrário àquilo que o Espírito Santo nos instrui a fazer, é sim obra do diabo. É sim obra que não provém de Deus, que é instalada pelo inimigo das nossas almas, uma obra enganosa. E por isso o apóstolo Paulo diz: não deis lugar ao diabo, não deis lugar àqueles pensamentos malignos que vêm à sua mente quando o seu irmão
faz algo contra você. Não dê lugar àquele pensamento de ira, de raiva, de contenda, de causar algo ainda maior, uma divisão talvez entre os irmãos, espalhando aquilo que você viu ou aquilo que aconteceu com você, não simplesmente para alertar o próximo, mas com o intuito de fazer com que aquele irmão não se relacione com aquele outro irmão. Você está simplesmente dando lugar ao diabo, dando ouvidos às vozes que ele tem implantado em nossas mentes. Por isso o apóstolo Paulo nos faz esse alerta: não deis lugar ao diabo, irai-vos e não pequeis. No verso 28, ele começa agora falando sobre coisas que nós fazíamos e que devemos fazer. E enquanto eu lia, eu tive um mero vislumbre de Cristo, enquanto falava no seu sermão, que ele dizia: se em pensamento você pecar, ou se, que a lei diz, não matarás, mas eu vos digo que se em pensamento odiardes o seu irmão, já tendes pecado, já tendes matado. E o apóstolo Paulo, ele vai na mesma linha de raciocínio. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham o que repartir com o que tiver necessidade. O crente não deve furtar, mas trabalhar honestamente, ou seja, não é somente não roubarás, agora é não roubarás e trabalharás para suprir a necessidade daqueles que necessitam. O trabalho não é apenas para o meu próprio sustento ou para o sustento da minha casa, da minha família, mas é para que haja o que repartir com o que tem necessidade. Então eu devo sempre fazer o meu trabalho, o meu ganho que eu receber, e entender que não é só para mim, mas que é algo que Deus tem me dado para atender a necessidade do meu irmão. E uma palavra que eu vi que me chamou bastante atenção foi que ele colocou aqui: para repartir com o que tiver necessidade. Necessidade não é uma palavra que se remete somente a condições financeiras. Ele poderia ter colocado para repartir aos pobres, mas para repartir com o que tiver necessidade. Então, o que eu entendo por necessidade? Necessidade não é somente financeira ou física, de um bem material. Necessidade, às vezes, é emocional, é espiritual. Então, isso remete que eu devo repartir com o meu irmão que está necessitando de um abraço, de um consolo. Eu devo repartir com ele um abraço, repartir com ele um consolo. Eu devo ajudar o meu irmão, ajudar o meu próximo, porque se eu tenho condições para isso, se Deus me deu ânimo para sorrir, então eu devo repartir a minha alegria com aquele que está triste. Se Deus me deu ânimo espiritual e força espiritual para a glória dele, eu devo repartir com o meu irmão para a edificação dos santos. Eu devo orar pelo meu irmão, eu devo atender às necessidades dele, eu devo estar alerta àquilo que ele necessita, seja financeiro, seja espiritual, seja emocional, pois é para isso que é isso que é viver em santidade, é isso que é viver em comunhão, é isso que é vivermos sob a direção de um só Deus e sermos um só povo, fazer com que a necessidade do próximo seja minha, fazer com que a dor dele não seja só dele, mas minha, porque o apóstolo Paulo, ainda no verso ele fala que nós, como cristãos, somos agora um só povo, que vivemos sobre um só Deus, foi algo que Diego falou, que é em todos e por todos. Não lembro exatamente qual foi o verso, mas ainda no capítulo 4, verso 5, né? Deixa eu fazer aqui a leitura. Vou fazer a partir do verso 4. E há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos
e em todos. De forma que agora eu vivo em unidade, em que o bem que eu faço ao próximo, eu não estou fazendo também somente a ele, eu estou fazendo agora a todos da comunidade cristã e a Cristo, porque é um só Deus Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Ainda em outras culturas, em outras religiões, eles têm algo a dizer que não é totalmente certo, não é totalmente verdadeiro, mas ele diz que somos uma centelha de Cristo. Há uma divindade de Deus em nós. E eles entendem isso de forma errônea, porque para eles é como se eles fossem Deus, mas nós que somos cristãos entendemos que é justamente a esse verso 6 aqui que isso se refere. Um só Deus Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Então, é um Deus que é em mim, que é no meu irmão, que é na minha irmã, que é em todos e é por todos. Então, isso, mais uma vez, escancara a necessidade e a importância de viver em união e de viver como igreja, como Cristo realmente nos instrui a viver. Porque vivemos agora com unidade em fé, em espírito, unidade em um Deus que é em todos e por todos. Então nós vivemos em todos, por todos e em Cristo, fazendo com que a comunidade, com que os santos sejam aperfeiçoados e cresçam cada vez mais em graça, em sabedoria e em santidade, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. No verso 19, ele fala, o uso da língua, ele diz que o uso da língua é poderoso. Palavras corrompidas ferem, palavras edificantes curam. Ele fala sobre a importância da língua e o cuidado que devemos ter ao usá-la. Paulo exorta a evitar palavras torpes, fofocas, reclamações inúteis e falar com graça e encorajamento. A fala cristã deve edificar os ouvintes e transmitir a verdade e compaixão de Cristo. Ele faz a leitura do verso 29, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação e para que dê graça aos que a ouvem. Durante muito tempo eu levei esse versículo como uma interpretação muito rígida, de forma que eu achava que a edificação só era tratada aos meus irmãos e ao próximo quando eu falava de Cristo e falava daquilo que a Bíblia e falava daquilo que é Bíblia. Mas, porém, o apóstolo Paulo, quando escrevia suas cartas e quando falava aos seus irmãos, ele falava de coisas que não estavam escritas na Bíblia e de coisas que estavam escritas na Bíblia. As cartas que nós temos hoje estão escritas para nós, mas para eles não estavam escritas. Então, o que ele falava não era bíblico, mas era inspirado por Deus, de forma que hoje eu percebo que falar somente do que é bom e do que promove a edificação não é somente falar daquilo que é bíblico, não é citar versículos ou me reunir com o meu irmão, com o meu colega, com o meu amigo e começar a falar, a pregar a Bíblia em si para ele, mas é falar daquilo que Cristo ministra ao meu coração, daquilo que o Espírito ministra ao meu coração. Porque às vezes o meu irmão está precisando de uma palavra que não necessariamente seria uma palavra bíblica, mas seria uma palavra de encorajamento, seria uma palavra de conforto, seria uma palavra que poderia ser simples: irmão, Deus te ama. É bíblico? É. Mas isso não quer dizer que eu preciso dizer versículo, citar capítulo, citar aonde está, ou dizer todo o contexto de onde aquela fala está alocada. Mas sim as simples palavras que o Espírito Santo tem me incomodado e me instruído a dizer naquele momento. Eu também tinha a mania de, quando em ambientes assim, exortar ou questionar o comportamento daquelas pessoas, por serem cristãs, e em ambiente com cristãos, muitas vezes está falando, seja palavras de sentido, uma piadinha que eu via como não sendo algo digno de um cristão. Eu me questionava: como pode esse irmão, sendo cristão,
do louvor, está na frente, ou pregando, ministrando, fazendo evangelismo, mas agora aqui com seus amigos, age como se não fosse cristão e fala de forma que não condiz com o comportamento cristão. E eu percebi que aquilo fazia mais mal a mim do que a ele, porque isso fazia com que eu pecasse no meu interior, porque eu julgava o meu irmão, eu condenava o meu irmão. Se era algo que não me agradava, o meu dever era, se eu não concordo, eu poderia me afastar daquele ambiente. Poderia sofrer piadinhas, poderia, por ter me afastado, por não ter me tornado como eles, ou me juntado a eles naquilo, mas eu teria evitado muitos conflitos causados por confrontar eles, às vezes, instantaneamente, envergonhar na frente de outros, porque achava que o comportamento não condizente dele com as escrituras ou com a religião dele era o correto a se fazer. Dizer, você está errado, como cristão, como é que você fala isso na frente dos outros? Então eu estava mortificando meu irmão, eu estava muitas vezes afastando ele do verdadeiro evangelho de Cristo, e a mim mesmo também, pela minha falta de entendimento de quem Cristo é e falta de revelação das Escrituras. E aqui vem a importância de entender não só o ambiente, mas o cuidado com a língua, porque palavras podem corromper e ferir, mas também podem edificar e curar. Eu devo ter cuidado com todo tipo de palavra que sai da minha boca e usar elas para promover a edificação e a cura daqueles que Cristo tem me guiado a edificar e a curar. No verso 30 ele diz, no verso 30 ao 32, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos e misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Paulo alerta, não entristeçais o Espírito Santo que nos sela para a salvação. Entristecer o Espírito Santo acontece quando alimentamos a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, a malícia. A resposta do crente deve ser bondade, compaixão, perdão, seguindo o exemplo de Cristo que nos perdoou e nos amou plenamente. Essa é a expressão prática do novo homem em Cristo. Não apenas evitar o mal, mas viver o bem. Como eu havia dito, as palavras que nós falamos não ferem somente ao próximo e a nós mesmos, mas entristecem o Espírito Santo. Às vezes que dou espaço para o diabo, não somente fere o próximo e faz com que as minhas ações e as minhas atitudes causem um dano ou um estrago ainda maior, mas fere o Espírito Santo. E eu devo ter cuidado com as minhas palavras, devo ter cuidado com as minhas ações, devo ter cuidado com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com o meu entendimento sobre as Escrituras e principalmente, acima de tudo, cuidado com aquilo que o meu coração emite, com a intenção do meu coração. Porque até mesmo uma bondade, seguindo um versículo e dizer, eu estou fazendo isso por você, mas a Bíblia me instrui a fazer, porque a Bíblia me instrui porque é por Cristo. Se o meu coração está dizendo que eu estou fazendo aquilo porque eu espero algo em troca, porque eu espero algum benefício. Isso não alegra o Espírito Santo, porque o que verdadeiramente alegra não são as minhas obras, não são as minhas ações, porque não são elas que me justificam, mas é a minha fé em Cristo que vai mudar e moldar a intenção no meu coração, que vai fazer com que a boa obra que eu faça seja a obra que provém da salvação que em mim agora habita, da obra que Cristo fez em mim. Agora, para encerrar, eu queria passar para os irmãos um resumo geral de tudo que nós vimos. No verso 17, nós vimos o chamado à santidade, que é quando o apóstolo fala para não andar mais
como gentios na vaidade da nossa mente, e não andar mais pelos desejos tortuosos dos nossos corações. No verso 18 ao 19, ele fala sobre o perigo da ignorância espiritual. Fala do entendimento obscurecido, da separação de Deus pela dureza do coração, e fala que estávamos entregues à sensualidade da impureza. Do verso 20 e 21, fala do novo aprendizado em Cristo. Nós não aprendemos em Cristo a viver dessa forma, e a verdade está em Cristo. Ou seja, nós não aprendemos a viver da forma que fala anteriormente, mas da forma que está descrita na verdade de Cristo. No verso 22 fala do despojando o velho homem. Fala da corrupção pelos desejos enganosos, a necessidade de romper com a velha natureza. No verso 23 fala da renovação da mente, fala da transformação pelo Espírito no entendimento. Faz uma referência a Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O verso 24 fala para nós nos revestir do novo homem, criado segundo o plano e propósito de Deus. Um homem agora criado em justiça, em santidade e em verdade. No verso 25 ao 32, ele nos dá evidências do novo homem. Aqui a gente pode dividir como pequenos subtipos desse bloco. Vamos dividir aqui sobre características que ele fala de como o novo homem deve viver. Verso 25, ele nos diz que o novo homem deve falar a verdade. O 26 ao 27 fala que nós devemos controlar a nossa ira e ficar alerta aos impulsos do nosso coração e da nossa mente. O verso 28, ele nos diz que nós devemos trabalhar com honestidade e não esperando somente enriquecer, mas esperando ajudar o próximo. O verso 29 fala que nós devemos pronunciar palavras que edificam e que curam a igreja e que curam aos homens. No verso 30 fala que não devemos entristecer o Espírito Santo. No verso 31, que nós devemos abandonar a amargura e a maldade. E no verso 32 diz que nós devemos viver em perdão e em amor. Essas são as características de uma pessoa que verdadeiramente morreu para o velho homem e que agora é um novo homem. Essas são as evidências do novo homem agora em Cristo Jesus. E eu gostaria de encerrar com Colossenses 3, verso 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém. E essa é a mensagem que o Espírito ministra à igreja nessa noite. E ele continue ministrando em nossos corações no decorrer da semana e constantemente. Pois essa é as evidências que nós devemos ter com pessoas novas em Cristo Jesus. Amém. Vamos fazer a oração neste momento, para que os irmãos coloquem em pé para estarmos encerrando.
Te agradecemos porque a Tua palavra, Senhor, tem sido clara aos nossos corações, Senhor. Amém. Te agradecemos porque é o Teu Espírito, Pai, quem tem nos dado o esclarecimento, quem tem tirado, Senhor, as escamas dos nossos olhos e tem, Senhor, ministrado minuciosamente, Pai, aquilo que a Tua palavra, Senhor, quer ministrar aos nossos corações, Pai. Amém. Te pedimos, meu Deus, que o Seu Espírito, Pai, continue trabalhando em nós, Pai, o Espírito de unidade em Ti. Continue, Senhor, operando em nós a Tua vontade e nos revestindo do Teu amor, da Tua bondade, Senhor, da Tua mansidão, Senhor. Que nós, Senhor, possamos ser, Pai, homens justos, Senhor, santos e irrepreensíveis diante de Ti, meu Deus. Que o Teu Espírito, Pai, nos conduza, Senhor, cada vez mais a alcançarmos, Pai, a estatura de varão perfeito. Que nós possamos, Pai, estar sendo guiados pelo Teu Espírito a estar em um estado de humildade e mansidão constantemente para suportar, Senhor, uns aos outros. Amém, em amor, em justiça e em santidade, para fazer o bem, não com o intuito de um benefício próprio, Senhor, mas fazer o bem com amor, com justiça, com humildade, com mansidão, para promover, Senhor, a glória do Teu nome, para promover o crescimento do Teu Evangelho, para promover, Senhor, o crescimento dos santos e a edificação da Tua Igreja. Trabalha em nós e transforma, Senhor, o nosso coração e o nosso caráter. Torna-nos, Senhor, homens segundo a Tua natureza, Senhor, criada por Ti, Senhor. Molda o nosso caráter e nos torna, Senhor, cada dia mais semelhantes a Cristo Jesus. Muda, Senhor, o nosso entendimento pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Constrange-nos cada vez mais a não praticar, Senhor, as nossas obras que praticávamos anteriormente, mas praticar obras que agradam e exaltam o Teu santo nome. Que a nossa vida, Pai, seja constantemente alvo de humilhação para o crescimento do Teu nome e do Teu Espírito, meu Deus. Que a nossa vida seja constantemente, Pai, aquilo que exalta o Teu nome, seja um culto verdadeiro a Ti, exaltando e glorificando a Ti, não somente com palavras, mas principalmente, acima de tudo, com as nossas ações. Amém. E com as evidências de que fomos transformados por Ti. Amém. Essa é a oração que fazemos a Ti, Pai. Te pedimos que o Teu Espírito trabalhe em nós. Amém. Constantemente. Amém. Em nome do Seu Filho amado Jesus, Pai, para a honra e glória do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém.